Oi, bem-vindos a mais um podcast Pode Ser Novos, o seu podcast de empreendedorismo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui e eu já vou falar para vocês que ela tem um currículo gigante. Apresentando comigo hoje tem o Yuri, né, Fala, Yuri? pessoal. O Yuri, ele é gestor da Novos Contabilidade, junto comigo também. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Rotondo. Eu sou gestora da Novos Contabilidade e a gente fomenta muito o empreendedorismo aqui em Juiz de Fora e região. A gente realmente valoriza, a gente dissemina conhecimento, porque isso para a gente é essencial. Se não fosse o suporte da comunidade de empreendedorismo que tem aqui em Juiz de Fora, a gente não teria crescido tanto que a gente cresceu. Então, hoje a gente está aqui com a Débora Marques, que, ó, peraí que eu vou ter que ler, tá? Esse não teve como gravar, viu, gente? Porque olha o currículo de peso. Débora Marques, mentora de negócios com mais de 18 anos de experiência na gestão da inovação, autora do livro Inovação, Criatividade e Empreendedorismo e atualmente é gerente de empreendedorismo do CRIT. CRIT aí, quem não sabe, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para vocês poderem entender um pouco o que é e como funciona, tá? Ela é especialista em empreendedorismo inovador e tecnológico, inovação corporativa, hubs de inovação e empreendedorismo, além de atuar com gestão da criatividade, propriedade intelectual e várias metodologias de inovação. Débora, ó, fiquei até sem fôlego. Obrigada, tá, por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada. É um prazer estar com você, Brenda, Yuri, com a galera toda da Novos, né? Uma empresa que sempre inova. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Hoje a gente vai bater um papo aí, né, sobre inovação. A gente estava aqui conversando antes de começar a gravação aqui, que realmente, né, para a gente fluir, a gente entender um pouquinho sobre o que você pensa de inovação e tal. Mas para a gente começar, já que eu falei aqui do CRIT, só explica para a galera aí o que o CRIT faz, só para a gente poder entender e contextualizar aí, pessoal. Perfeito. O CRIT é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia. Ele é o hub de inovação e de empreendedorismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, é o órgão da universidade que faz o gerenciamento de todas as relações da universidade com empresas para ajudar empresas que queiram inovar. Então, imagina que eu tenho uma empresa, preciso fazer um teste de água. Uhum. E aí a gente tem a nossa faculdade de farmácia, que tem o laboratório, tem o pesquisador que pode fazer esse teste de água com determinadas atribuições, enfim. Então, essa parceria é feita no CRIT. Tem uma empresa que precisa inovar, desenvolver um microfone totalmente tecnológico. Então, ele vai até o CRIT, a gente conecta ele com uma equipe, com um laboratório que vai desenvolver esse produto inovador. A empresa precisa registrar a marca dela. A gente também faz o registro de marca, isso é de modo até gratuito. A gente dá algum aconselhamento em termos de patentes, a parte de propriedade intelectual. E de modo mais específico, hoje eu estou atuando na parte de ajudar quem quer empreender. Então, diferente da pessoa que quer empreender, às vezes, abrindo um salão, ou um salão de cabeleireiro, ou uma padaria, que são modelos de negócios tradicionais, no CRIT a gente ajuda pessoas que queiram empreender com uma inovação. Então, com produto, processo, serviço que tragam novo ou melhorado. E aí a gente tem metodologias específicas, desde a pessoa ter ideia até desenvolver essa ideia, né, de negócio inovador. Então, a gente tem uma série de serviços, né, tem o site do CRIT, então é para ajudar quem quer inovar e quem quer empreender. De modo básico, acho que no resumo é isso. E você acompanha então a pessoa desde a ideia até a implementação. Exatamente. Até Muito fazer esse bacana. negócio crescer, prosperar, e a gente tem uma série de produtos. Tem Uhum. incubadora de base Uhum. tecnológica, né? Que é um espaço em que a empresa ela vai desde o inicinho ali até crescer, desenvolver aquele produto, chegar até o mercado. Então a gente vai ajudando com metodologias de modo específico para ela, né, brilhar em vida. Uhum. Muito bom. Essa parte do CRIT eu não sabia. Vocês usam a estrutura da UF para poder ajudar a pessoa a testar um produto. Essa parte eu não sabia, não. Eu achei que era só o prédio, né? Onde a galera fica lá, Incubada, né? Que é sensacional aquele lugar lá também. Sim. Eu achei que era só aquilo, eu não sabia que usava a estrutura. Não, é possível, né? Uma empresa, a gente tem hoje como parceiros da universidade, Petrobras, L'Oréal, várias empresas nacionais e multinacionais são empresas que têm projetos de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação junto com a universidade, para desenvolver produtos, Legal. processos, serviços inovadores. Então, qualquer empresa de qualquer porte pode ir. A gente elabora, coloca em contato com uma equipe, elabora uma proposta de trabalho que tem um valor envolvido, um determinado período de tempo e executa ali para que a empresa possa inovar utilizando o conhecimento que a universidade tem. Isso é ótimo, Nossa, né? muito bom. Pô, isso é muito bom. muito Não bom. sabia disso. É até o ponto, isso é inovação aberta. É Aham. quando a empresa inova de modo mais tecnológico, sem usar o corpo técnico dela, sem usar os laboratórios dela.
dela. Ela faz uma inovação aberta usando o conhecimento que outros ambientes têm, no caso da universidade, né, por meio do CRIT. Muito Poxa, interessante. legal de novo. Pô, legal, isso eu não sabia. Isso aí abriu. Tá assim, ele Pô, tá eu agora não, cheio porque de agora ideias. tem um amplo, um ambiente extremamente amplo para você poder olhar para qualquer coisa que você queira fazer, que tenha dentro lá da UFJF. Sim, perfeito. Pô, isso é legal demais. Falando um pouco sobre essa questão de inovação, explica pra gente o que é a inovação de uma forma ampla e o que é a inovação aplicada a uma empresa. Existe essa diferença? Os dois são a mesma coisa? Para que lado que a gente olha nesse ponto? Perfeito. A gente tem, né, soluções de problemas a vida toda na nossa vida pessoal, cotidiana, vocês com o Felipe, pequenininho, quantidade de problema que vocês têm, tem várias pequenas soluções que você vai trazendo. Tem soluções ali que você segue, que todo mundo já fez, então são o que já está dado. Mas se você resolve um problema de jeito novo ou significativamente melhorado, você está inovando. Então, inovação é resolver problemas. Só que o ponto é, a inovação, ela é melhor entendida porque quem faz um produto ou um serviço chegar até a gente são as empresas. Então, embora a gente seja criativo ou criativa e resolva problemas do nosso cotidiano, né, com soluções novas, inovação mesmo, a gente fala que tem inovação quando isso cai no ambiente empresarial. Por quê? Porque aquela solução trabalhadinha vai chegar até as pessoas, trazendo uma melhoria na qualidade de vida, enfim. Mas vamos explicar melhor, né? Então, inovação tem a ver com trazer o novo ou significativamente melhorado em termos de produtos, de processos, de serviço, na parte organizacional do negócio, na parte do marketing, no modelo de negócio, que é como a empresa cria, gera e entrega valor. Então, quando o Graham Bell inventou o telefone a primeira vez, não tinha como você conversar sem estar em copresença física, né? Reza a lenda que ele ficou lá 100 vezes falando hello, 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 porque todo mundo queria experimentar aquilo. Então, aquilo é uma inovação totalmente nova. Mas daquele telefone do Graham Bell pro telefone, quando eu era criança que tinha lá em casa, que era aquele de rodar, funciona para a mesma coisa, mas esse funciona melhor do que aquele do Graham Bell. Então, isso também é inovar. Então, no ambiente da empresa, que é onde as inovações acontecem, é quando uma organização, um negócio, tem ali uma inovação, um produto novo, então um microfone, um copo novo que ela desenvolva, ou significativamente melhorado, funciona para a mesma coisa, mas funciona melhor. E aí, produto, processo, serviço, marketing organizacional, enfim. Então, a inovação é a empresa que coloca ela para que as pessoas possam ter acesso a produtos melhores, com mais qualidade, com uma experiência do usuário melhor, enfim. Por isso que inovação está muito ligada à questão do ambiente empresarial. E não tem nada a ver com tecnologia. Ou não só com tecnologia. Não só com tecnologia. A gente tem uma área da inovação que é a inovação tecnológica, que é aquela que usa pesquisa, né? Pesquisa aplicada, que traz ali tecnologias, ou como agora a gente está com Deep Techs, tecnologias de ponta, profundas, que usam muita tecnologia, mas eu posso inovar num processo organizacional. Então, hoje eu tenho um processo lá que eu faço um bolo em 1h30. Se eu diminuo esse processo e faço ele em 1 hora, isso é uma inovação ali, né? Por quê? É uma inovação em processo, um processo que era mais moroso, mais demorado, eu faço ele de modo mais curto. Então, isso também é inovar no ambiente empresarial. Então, não é só de inovação tecnológica que vive o mundo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica tão focado que inovação tem só a ver com tecnologia, que a gente esquece, né? De falar, a nossa empresa é inovadora, tá? Mas o que ela lançou de novo? Não, não é isso. Só isso, não né? é só isso, Perfeito. tem muito mais além. Nossa, dentro da empresa tem tantos processos, imagina quanto de coisa que a gente mexe todo dia. E muda todo dia, implementa inovação todo dia, e a gente nem percebe. É isso, é ter mais esse mindset, esse olhar, para resolver problemas, né? Resolver os problemas internos, dos seus clientes internos, que são os seus colaboradores e colaboradoras, e dos seus clientes externos, que são os seus consumidores, clientes finais mesmo, que pagam pela solução que você está oferecendo. Então, tem um mundo aí de possibilidades. E como que a gente estimula esse ambiente inovador dentro de uma empresa, assim? Perfeito. Isso nunca é um processo muito fácil quando a gente pega empresas, sobretudo muito tradicionais. Então é importante esclarecer que nada tudo está. Esse senso de impermanência, acho que é a primeira travinha que a gente tem que abrir. Hoje você tem acesso a X tipos de roupas, X tipos de carro, por quê? Alguém que podia estar fazendo qualquer coisa, você, não, eu vou lançar esse carro no mercado. Traz esse carro e fica ali disponível para você. Mas não existe só carro como forma de locomoção. Coincidentemente, as pessoas trouxeram carros, trouxeram motos, trouxeram isso e aquilo, e aí você pode optar, escolher. Mas não são só essas formas. Daqui a pouco a gente vai ter um carro que voa, vai ter um drone, sei lá, outras formas. E aí, o que eu quero dizer com isso?
que o senso de impermanência, ele deve ser uma cultura trazida na empresa desde de quando no onboarding, quando a pessoa vai chegar naquele negócio. Olha, hoje esse processo está sendo feito assim, não quer dizer que vai ser sempre feito assim. Hoje o nosso serviço é ofertado assim, não precisa ser sempre assim. Então, quando a pessoa ela já chega no ambiente, ou esse ambiente organizacional, ele se prepara, olha, a gente pode mudar, tudo que está aqui não precisa ser assim. Então, você já deixa as pessoas mais abertas para o novo. E quando você remunera também, não só financeiramente falando, mas né, desde você dar um aconchego dentro da perspectiva daquele colaborador ali, você traz uma oferta de valor para ele, para que ele possa ter ideias em cima de problemas que existam problemas internos ou externos. E isso também vai fomentando uma cultura, né? Então, assim, você tem empresas que têm ali uma caixinha para trazer soluções. Tem uma grande empresa, uma montadora de carros, que ela tinha um prejuízo enorme em termos de energia elétrica. E aí, um dia, um colaborador notou o seguinte, que na hora dos intervalos, do almoço, do lanche, em que a fábrica parava, as luzes ficavam acesas. Como havia uma caixinha de sugestões, né, de pequenas mudanças que poderiam ser feitas para tornar a vida melhor, ele foi e escreveu isso. E aí, essa empresa acolheu aquela sugestão e o que ela fez? Começou a apagar as luzes na hora dos intervalos do almoço. O que aconteceu? Uma economia gigantesca de energia. E Débora, mas isso não é inovar, é uma inovação organizacional, você tem ali uma determinada forma de operar. Aquilo ali muda, traz uma mudança significativa que financeiramente é percebida ou na qualidade de vida dos colaboradores, isso aí já é inovação dentro daquele ambiente. Então, só aconteceu desse colaborador dar essa ideia que foi bacana e foi acolhida porque tinha um espaço para isso. Então, o gestor e a gestora tem que estar muito atenta. O quão eu consigo deixar as pessoas errarem, o quão elas são abertas para poder sugerirem mudanças. Então, assim, estar aberta a mudanças, acho que é a primeira coisinha que tem que destravar. E não achar que tudo que é feito assim e tem que ser assim. Não, tudo está. Esse senso de impermanência, né? Eu acho que é o que todo mundo devia, né, levar para a vida, né? Tinha que levar isso para a vida, né? Exatamente. Nossa. Eu lembro que eu estava numa empresa mês passado, talvez. Eu lembro que eu estava conversando justamente disso, do funcionário poder buscar outras ferramentas, outras formas de fazer. Aí eu lembro uma pessoa que estava falando, era uma coordenadora do local. Ela falou assim, não, pô, mas enquanto meu pessoal tá aqui dentro, eles têm que produzir. Se não produzir, eles vão estar à toa. E aí, como é que eles vão pensar em outra coisa se aqui dentro eles têm que produzir o tempo todo? E aí, como é que faz? Aí você vê uma empresa né? uma empresa fantástica, que é o Google. Eles têm, dentro da estrutura organizacional, um setor de cultura organizacional. E esse setor, ele trabalha muito. Uma vez por semana, os colaboradores e colaboradoras têm um tempo para pensar em ideias novas, para trabalhar nessa ideia. Você tem ali um ambiente de brainstorm, de momento em que as pessoas discutem. Tem um ambiente de cafezinho, e isso é super salutar. A gente acha que não. Né? Exatamente. Você tem um ambiente que você vai, troca uma ideia, um conversa com o outro, aí eu vou, Brenda, nossa, tô com problema aqui. De repente, a Brenda já viveu isso, ela já leu sobre isso, ela vai, me traz essa ideia. Enfim, então, assim, é super importante não pensar em termos de tempo, né? Lá quando a gente tinha o Fordismo, ou a gente pega lá o Charlie Chaplin no Tempos Modernos, né? A gente sai do momento em que você não tem que medir o que o colaborador ou a colaboradora fazem pelo tempo, mas sim pela produtividade, né? Exatamente, pelas entregas. E isso acaba exigindo do gestor, porque ele tem que ter muito claro o que tem que ser entregável, quais são as metas, o que ele precisa cobrar ali, né? E para o colaborador isso tem que ficar muito claro, mas dentro de uma janela temporal. Acho que é o mindset também que a gente, enquanto gestor, ainda tem que fazer essa viradinha de chave, né? Que essa métrica tem que mudar. Lá no comercial eu faço assim. Antes a gente tinha a meta de ligação, né? Porque a gente faz prospecção ativa. Então, pô, você tem que fazer aí, se pegou 50 ali, você tem que fazer 400 ligações durante a semana. Aí eu vi que tava rodando, não tava rodando, pelo contrário, né? Aí a gente mudou, eu peguei e coloquei a meta de reunião agendada. Porque ele pode fazer 2, 3 ligações e agendar uma reunião. Ele pode fazer 30 ligações e agendar uma reunião. Mas e o número de reunião? Depois eu volto olhando esses dados para saber qual alavanca que dá pra gente apertar. Porque o que importa é a qualidade da ligação para poder conseguir a qualidade da reunião agendada para ver se isso vai virar venda no final do dia. Isso, ainda mais em ambientes que você tem vendas mais complexas, né? Que é literalmente então, nosso caso. Os serviços, eles são vendas mais complexas. Toda empresa que oferta um serviço né? Enfim. Então, realmente, a jornada do cliente até a compra ela é mais complexa e seja realmente a reunião
é um momento crucial, assim, importante. Você tá falando, eu também tô lembrando que lá na Novos a gente faz muito essa questão de deixar o ambiente aberto, mas já é muito da essência da empresa, da cultura. Veio lá do meu pai, que todo mundo fala, já deixa a porta aberta, porque você pode conversar com o dono da empresa quando você quiser, trazer ideias e tudo. Ele sempre foi muito receptivo, então isso foi uma cultura que nasceu com a gente. A gente colocou até caixinha de sugestão, não deu certo. Porque o povo não colocava as coisas lá, falava direto com a gente, né? Perfeito. Mas a cultura da empresa já funcionava. E quando começou a crescer muito, e eu lembro, isso eu tô dando um exemplo para vocês verem que claramente interfere bastante. Na pandemia, a gente, nossa, cresceu demais. A gente aumentou ali quase 20 colaboradores durante a pandemia. Uau! E foi assim, todo mundo para home office. Nisso, a cultura se perde um pouco, porque a gente não era aquele home office que encontra uma vez por semana, não. A gente realmente não encontrava, pandemia a gente não encontrava. E a gente não conseguia estimular a inovação. A gente viu que os processos ficaram muito travados naquilo que é assim e se repetia. Você perguntava para um funcionário, por que você faz desse jeito esse imposto? Porque me ensinaram assim, é desse jeito que está no processo, no POP, e pronto. Então, assim, ter esse cuidado de ter contato com os colaboradores, de perguntar, de dar liberdade, a gente viu como que isso impactou. Tanto é que a gente voltou, a gente tem o pessoal híbrido e tudo, mas todo mundo mantém contato. Esse ambiente que estimula faz toda a diferença. E quando as pessoas conversam entre si, você falou dessa questão do cafezinho e tudo, faz muito sentido. Faz muito sentido. Total. Você troca ideia, a gente aqui trocando ideia, a gente vai tendo insights. Exatamente. Você pensa numa forma melhor de fazer, às vezes você adapta alguma coisa que é de um outro setor para o seu. Então, realmente, isso impacta muito. E quando o gestor faz isso, né, deliberadamente, então ele promove momentos e encontros para resolver problemas. Então, você pega assim, ó, nós estamos com esses 3 macro problemas, divide em grupos, traz uma metodologia, né, e aí tá todo mundo focado naquilo ali. E você comentou do regime remoto, né? Tem várias organizações que ainda tá uma coisa meio nebulosa entre lá e cá, mas é possível você ter no ambiente online momentos de encontro, né? Para o amor surgir, tem que ter interação, você tem que ter tempo juntos. Para qualquer coisa surgir no ambiente empresarial, você tem que ter tempo juntos, tempo junto entre colaboradores, tempo junto você com o cliente, né? Você está falando do momento de interação na reunião. Então, esse momento de interação, ele é super necessário. Agora, descobrir quais canais diferentes e inovadores que podem ser usados pelo negócio, tanto para interagir com o cliente interno, quanto com os consumidores. Então, assim, eu acho que isso enseja uma criatividade maior nossa, né? Nossa, exige muito, assim, a gente foi de supetão todo mundo para home office, né? Aí depois a gente criou melhores amigos no Instagram, que era só para funcionário. Aí a gente postava a gente trabalhando em casa. A gente criou a fofoca legalizada, que aí todo final de reunião a gente fofoca tudo que tem, a gente fala, agora é a hora da fofoca legalizada. Aí a gente fofoca tudo que tá acontecendo na empresa. Se alguém saiu, se alguém entrou, qualquer coisa a gente fofoca. Isso é ótimo. A gente fala, pra que a gente vai ficar fofocando? Não, fofoca aqui na reunião. É muito legal, a gente vai criando. Mas a gente sente, né, esses artifícios. E ter a frequência das reuniões, né, é importante. É importante. Né? É muito importante. Super importante ter uma meta. E aí você tem metodologias como o Scrum. Às vezes fala assim, não vou utilizar o Scrum. Você não precisa usar canonicamente tudo que o Scrum pede. Mas faz ali uma quick off, aquela reunião de início, de final, o que eu estava fazendo, o que deu certo, o que não deu, o que está me impedindo. E aí os times vão conversando. Aí você pode fazer em pé, ou você pode colocar ali uma reunião, se está no online, com um tempo curtinho, que vai necessariamente todo mundo ter que falar na velocidade 5 do CREAL, né? Tem que falar rapidinho. É mole, né? Pra mim é fácil. Porque aí você, né, organiza aquilo numa janela temporal, todo mundo fala o que eu fiz, o que eu tô fazendo, o que tá me impedindo de concluir o trabalho, e um vai ajudando o outro. Porque é importante você ter esses momentos de interação, né, de integração. Você pode perguntar. Não, porque eu lembrei você falando aqui essa questão do... Eu falei, né, da coordenadora que falou que o cliente, que o funcionário só tinha que produzir. Aí você tava falando disso também, eu lembrei do livro Não sei se você já leu A Loja de Tudo, do Jeff Bezos. Não li. Do Jeff Bezos não, né, da Amazon. E lá ele fala que ele tem passaram 2 formas lá. Primeiro, 2 portas para uma pessoa tomar decisão. Para não ficar sempre levando pro gestor acima, pro sênior acima. Ele fala lá que tem 2 formas. Se você pode tomar essa decisão e essa porta pode ser reaberta, beleza, toma lá que se der bucha a gente resolve. Perfeito. Só que essa porta, se você tomar essa decisão, fechou a porta, jogou a chave fora, não, então calma. Aí sim você leva essa decisão pra cima. Perfeito essa métrica. Assim, há questões legais.
Que uma questão legal, deixa o seu gestor tomar, porque aí pode implicar muita coisa. Achei fantástico. Não li não, mas hashtag ficou a dica. Esse é bom. E o outro que você falou é de juntar essa galera, pô, tô com um problema X aqui, pega um de cada departamento e decide. Lá eles chamam isso de Jeff Bots. Ah, quando que legal. quando ele pega ele vai desenvolver alguma funcionalidade nova para o site, por exemplo. Ele pega uma galerinha muito pequena, testa isso para testar mais barato, testar mais rápido. Pô, funcionou, beleza, lança. Não funcionou, tudo bem. Aprendemos como não fazer aquilo e segue vindo. E vai pro próximo. Errar rápido, né? E errar enxuto, que é muito do mindset da startup enxuta, de toda a metodologia Lean, né? Que é essa metodologia enxuta, ou da metodologia Agile, que é ágil, né? Que é isso, é errar rapidinho, errar curtinho, errar baratinho, para, né, evitar realmente muito impacto. Assim, falando em errar, o que você percebe assim no dia a dia que as empresas mais erram ou deixam de fazer quando elas estão pensando em inovar? Tá, acho que o primeiro ponto é achar que inovação é só tecnológica, que eu na minha empresa, no meu negócio, eu só vou ser um negócio inovador que vai agradar meus clientes se eu tiver muita grana para desenvolver um produto maravilhoso, super novo, que ninguém nunca viu. Então, assim, acho que esse é o primeiro mito que a gente tem que desmistificar, porque a gente pode trazer melhorias novas ou significativamente melhoradas em produto, processo, serviço, marketing organizacional, modelo de negócio, enfim. Então, é tirar isso de que inovar custa caro. O primeiro ponto que a gente tem que, né, colocar na cabeça, o que tem a ver com inovação? É resolver problema de jeito novo ou melhorado. Então, se você tiver na perspectiva de resolver problema, acho que esse é o principal mindset para um ambiente inovador. Quais são os problemas que a minha empresa tem hoje? E aí, eu sugiro começar com 3 coisinhas. O ambiente organizacional, de modo majoritário, ele está envolvido em 3 grandes blocos. Pessoas, por meio de processos, constroem e entregam produtos ou serviços. Então, cuida das pessoas. Quais são os problemas que o seu time, as pessoas que estão trabalhando hoje estão enfrentando? Processos, né? Quais são os processos que você tem? Estão mapeados? Quais são os problemas processuais, operacionais que o teu negócio tem? E produtos ou serviços, do que está chegando para as pessoas, para o cliente, quais são os problemas. E aí eu tenho que ouvir o cliente. Então, se eu tiver foco no problema e depois, não é ficar focado no problema, não fazer nada. Eu olhar, né, ter metodologias ou trazer um olhar especial com todo amor e carinho para o problema e depois desenvolver metodologias que podem ser baratas, simples de serem aplicadas, algumas outras vão ensejar mais. Aí eu detectei que eu preciso, minha empresa oferece um microfone. E aí eu detectei que tem um problema sério técnico aqui na produção do som. Às vezes internamente eu não vou conseguir, então eu vou ter que contratar alguém de fora. Então tem coisa que vai ser mais caro, mais barato, mas às vezes é só o jeito na posição de colocar espuma. Então eu vou melhor o processo. Então é entender que inovação acontece com o nosso olhar para o problema, trazer soluções, e essas soluções podem ser totalmente novas, que é inovação radical, disruptiva, ou elas podem ser inovações, melhorias significativas, que é inovação incremental. São pequenos incrementos, melhorias que a gente vai trazendo. Então, acho que o primeiro mito é esse, achar que inovar não é para você. Inovar é a única forma que a gente tem de uma empresa se manter no mercado sempre. Né? Não tem jeito. Né? Criar um diferencial competitivo. Isso, porque mais do mesmo, costumo brincar, mais do mesmo é só o disco, o CD do Legião Urbana, que se chamava mais do mesmo, não dá para você passar. E esse senso de impermanência que a gente estava falando, ele é super importante, nada tudo está, tá assim agora, amanhã não vai estar. O celular que a gente usa hoje, ele tá aqui com esses aplicativos, daqui a pouco não vai ter. Hoje a gente está aqui vestido num celular, daqui a um tempo nós não vamos ter nem celular, vão ser outros formatos, né? Porque a experiência do usuário vai melhorando. Antigamente, para a gente trazer startup, né, empresas que têm repetibilidade, por isso escalam, vendem mais, era você ter aplicativo. Agora, o que a gente já fala? Com a inteligência artificial, é você estar onde o povo está, né? Onde a pessoa já está usando, você não vai criar um novo aplicativo, você instaura a inteligência artificial ali dentro. Então, se o seu usuário usa o WhatsApp, a Novos vai criar um aplicativo dela, para que não? Ela vai aqui colocar uma LLM, um agente vertical de inovação, dentro do WhatsApp, que vai conversar, e a entrega do serviço da Novos, que estaria ou num software, né, num software as a service, num SaaS, ou no aplicativo, vai estar aqui com uma pessoa, né, com a Brenda, conversando com o cliente, só que você tem uma inteligência artificial com toda a história, com toda a inteligência do negócio por detrás. E você tem ali o quê? Utilizando o WhatsApp,
SAP, por exemplo. Então, onde que as empresas vestem as soluções, isso também está mudando agora. E essa curva é importante às empresas. Ninguém agora precisa falar, vou criar um aplicativo. Para com essa história de aplicativo. Eu vou enfiar onde? Onde meu cliente está? Qual o canal que ele já utiliza? E ali eu coloco uma inteligência artificial com o meu negócio ali embutido, sabe? Conversando, interagindo com essa pessoa. E assim, e você tá falando dessa questão de onde o cliente tá, né? Também eu tô aqui, você tá falando, tá dando ideia. Você Maravilhoso. Eu tô lembrando de você na aula. Quem sabe, ela foi minha professora, nossa, eu amava. E assim, eu fico pensando, a gente tem que ouvir muito o cliente, porque a gente tem que pensar no problema, ok. Mas eu não esqueço, a gente tem muitos anos isso. Uma vez a gente falou, vamos melhorar os processos da Novos, não sei o quê. Junto a uma equipe de gestão, fizemos os post-its e tal. A gente fez até um Canva de geração de valor e tal. Eu lembro de uma coisa assim. E a gente falou, nossa, são esses os problemas dos nossos clientes. E aí a gente falou, então vamos conversar com os clientes. Quando a gente vai conversar, na verdade, aqueles problemas eram o que a gente achava que o cliente tinha. Porque a gente queria que ele... Por exemplo, um dos problemas é os problemas que o cliente tem é enviar a documentação correta. O cliente, ele, na verdade, aquele público-alvo que a gente tinha naquela época, ele não estava importando se ele não queria mandar a documentação correta. O problema que ele tinha era que ele não queria ter que arrumar essa documentação. Ok, então como que a gente ajuda ele nisso? Então eu vou colocar ele numa planilha, vamos, sei lá. E era um problema da Novos, né? Era um problema. Quem precisa desse insumo é a contabilidade. Era um problema a gente ficava assim, é um problema nosso. E atrapalhava. Na fila do pão da vida do cliente era uma sacola, né? Eu não quero fazer isso, Eles não queriam arrumar a documentação, mas a gente precisava da documentação para o serviço. E aí? Como que a gente fazia isso? Então, ouvir o cliente é fundamental. Tem uma história linda disso, né? Uma das empresas mais inovadoras do mundo é a 3M. E aí, a 3M desenvolveu uma cola. E aí ela desenvolveu essa cola, só que essa cola não colou legal. E aí foi para uma salinha que a 3M tem, que são das invenções que não deram certo. E essa cola, então, quem tinha desenvolvido, o engenheiro, tinha afixado essa cola em papeizinhos. E aí, um dia, um outro engenheiro de um outro setor foi lá nessa salinha e pegou esse papelzinho e levou para o setor dele e deixou em cima da mesa. E ele falou assim, com uma moça que trabalhava, aqui, tá isso aqui, o que você quer fazer com isso? Deixou com ela. E aí passaram-se alguns dias, ele começou a ver nos computadores esses papeizinhos afixados nas telas. E aí, o que estava sendo descoberto ali pela experiência do usuário, o post-it, que foi, na sequência, um dos produtos mais vendidos da 3M no mundo, tá? Nossa. E o porquê? Porque o próprio usuário viu a funcionalidade, ele encaixou o problema. O que é o bom? Não é a empresa trazer um produto, depois encaixar a fórceps no problema do cliente. É desenvolver uma solução que tem a ver com o problema que o cliente tem. É ouvir o cliente. Quais são os seus problemas? Primários, secundários, terciários, dentro disso aqui que você está vivendo. E a partir daquilo ali, você resolver. Teve uma vez que eu estava dando uma consultoria para um pet shop que ia ser aberto, um grande pet shop. E aí eles já tinham selecionado o local, já tinham feito quase tudo. Mas deixaram, e era um pet shop de classe A e B. E tinham deixado um espaço ínfimo para o estacionamento. Falei, gente, isso não vai dar certo. Vamos pegar a experiência do usuário. Quem vai vir aqui? O ticket médio dos produtos são mais altos. Então, potencialmente, essa pessoa classe A e B, ela tem carro. Então, qual é o problema dela quando ela precisa comprar uma ração? Ela vai encaixar na vida dela, ou no almoço, quando ela estiver saindo do trabalho, ou no final de semana. E fatalmente ela vai estar saindo de algum lugar e vai vir de carro, porque essa pessoa tem carro. E ela vive numa cidade que você não tem metrô, que você não tem um transporte público bom. Então, quando você entende o cliente, os problemas que estão envolvidos dentro daquele macro problema que você quer resolver, que a sua empresa soluciona, aí é que você faz diferença. Então, você não enfia uma solução para o problema, você pega um problema e desenha a melhor solução. Eu acho que essa foi a grande sacada dos meninos do Vale do Silício, né, das empresas que deram certo. E os negócios tradicionais têm muito a ganhar e ganham quando eles colocam o cliente na centralidade, né, no centro do negócio, que é entender o problema e a partir do problema desenhar a solução. Acho que o seu exemplo da Novos aí foi ótimo. Eu esqueço desse. Você vai me arrepender, né?
É a ideia do MVP. Né? Que é esse mínimo produto viável, né? Então, do problema que o cliente tem, como é que você vai trazer a solução? O que você vai trazer de agregação de valor? E aí você pega a agregação de valor fundamental, testa rápido, vê se o cliente gostou, é o mínimo produto viável, MVP, ele gostou, deu bom? Continua, não deu, pivota, faz de novo, melhora aquilo ali. Uma vez eu vi justamente isso do MVP, a galera tava achando que o MVP é, vou criar um produto, vou passar ele pra Débora, testa pra mim e vê se você gosta. Tem que ser alguém pagando, né? Não, você pode ter clientes, testadores não pagantes no início, mas o ideal é que desde o início você já tenha esse mindset de testar rapidinho, testou com 3, deu bom, eu já vendo para a Brenda, e aí, à medida que ela vai utilizando, eu vou melhorando, e eu vou fazendo entregas para ir trazendo mais complexidade, mas o importante é, desde o princípio, aquela oferta de valor tá ali. Imagine que eu estou construindo, a minha empresa oferte, sei lá, patins ou patinete. Então, eu não construo primeiro uma base, uma rodinha, depois coloco outra, não. O cliente, desde o início, tem que validar a solução, que é chegar de um ponto A e ir para o ponto B, que é andar sobre 4 rodas. Sobre, sei lá, patinete são 2? Sei lá, o exemplo foi péssimo. Mas a pessoa tem que já conseguir resolver um problema com aquilo ali, né? Esse que é o mindset, né? Então, ele tem que resolver o problema desde o primeiro. Claro que depois você pode ir aperfeiçoando. Então, o primeiro cliente pode ser um de graça, 0800, não tem problema. Pode ser na própria organização, pode ser um colega, um cliente. Então, por exemplo, empresas como a Novos, que já existem, tem bases de clientes, você está ali desenvolvendo uma solução nova, um LLM, por exemplo, um agente vertical que você vai incorporar aqui no WhatsApp, para manter com os clientes da Novos. Você vai aqui num cliente que tem poucas pessoas, mas que é um cliente legal, que você tem um bom canal de relacionamento. Ô Yuri, você pode testar para mim? Vamos ficar aqui um mês testando isso. Aí você aplica um questionário para essa pessoa te responder formalmente. O que foi bom, o que foi ruim, os principais... Coletou isso aqui e não deu certo. Você já errou rude, mas não errou longe, não errou gastando muito. Foi com o cliente, ele também não pagou. Testou com 2 ali, 3, já te deu insights, aí você vai buscando clientes que vão pagando por aquela solução, desenhando um modelo de negócio, né? Que é como uma empresa cria, gera e entrega valor. Que aí também tem um outro ponto interessante de ganhar dinheiro, né? No modelo capitalista de ganhar dinheiro é assim. A Maria tem uma padaria, ela compra o fermento Flashman, ela compra a farinha, ela junta água ali, contrata alguém, tem uma loja física. Vem o Joaquim, quero 5 pães, entrega o dinheiro e ela entrega o pãozinho. Quando a gente está falando de modelos de negócios inovadores, empresas têm descoberto outras formas de monetizar, de ganhar dinheiro. Então, aí eu posso ter a famosa, né, a economia compartilhada, a uberização de modelos de negócio. Você tem de um lado o motorista, de outro o passageiro, e a empresa descobriu que ela pode ficar no meio do caminho unindo essas pessoas. Exatamente. Então, ali que ela ganha o dinheiro, numa taxa de comissão. Eu, como a Novos, eu tenho hoje um valor que é meio por assinatura. Eu posso ter momentos específicos de criar combos ou vendas esporádicas ao longo do ano com coisas que são da contabilidade que eu sei que o meu cliente vai precisar, ou coisas acessórias que a Novos possa oferecer. E aí eu faço entradas esporádicas. Então, vai ter criatividade para pensar em estratégias de monetização, ou seja, como o negócio vai ganhar dinheiro. Quanto mais fontes de receita, melhor, né? Sim, né? E normalmente essas fontes de receita são fontes que também agregam valor para o cliente final, né? Totalmente. E aí é não partir assim, ó, é não ser, né, um post-it à busca de um problema para solucionar. É ver qual é o problema que as pessoas têm e daí desenhar essa solução, né? Você tem falado muito de empresas mais tradicionais também inovar, né? Eu vejo que a galera acha muito que inovação é para quem tem muito dinheiro e só para empresa muito grande. Você falou Vale do Silício. Né? Não, pô, os caras lá fizeram Facebook, fizeram isso, fizeram aquilo outro. São só eles que conseguem fazer isso. Poxa, uma empresa também de porta de rua, né? Restaurante, da economia real, vamos dizer assim, também consegue inovar. Total, vamos pegar aqui um pipoqueiro. Um pipoqueiro, ele pode oferecer, ter uma carrocinha de pipoca como todas as outras são. Ou ele pode inovar, ele pode temperar sais diferentes e oferecer. Ele pode trazer, onde todo mundo traz o queijinho, ele pode trazer uma outra coisa. Onde todo mundo pinta a carrocinha de um jeito, ele faz de outro. Na experiência do usuário, naquele saquinho, ele pode trazer agregação de valor. A gente pode ter inovação de todos os tipos. Esse exemplo eu já dei em sala de aula, não sei se a Brenda vai lembrar. Eu tinha uma manicure há muitos anos atrás, e aí ela sempre, quando pessoas que fazem unha, passam o esmalte, depois você vem com o palitinho tirando o restinho do esmalte.
esmalte que tem na beiradinha. E ela vinha e passava aquele restinho de esmalte na própria pele dela. E vinha depois com acetona tirar. Um dia eu fui fazer unha, ela pegou um quadrantezinho do rolo de papel higiênico e colocou a sobra desse esmalte nesse papelzinho. E aí eu falei, olha, Jordane, tá inovando, tá fazendo diferente. Ela, Débora, é sim. Porque tava me dando uma alergia na pele, a acetona tá custando caro. E aí eu comprei esse papel higiênico, que eu uso esse pedacinho aqui pra mão, o outro lado pro pé, e eu vi que eu estou economizando. O que que ela fez, gente? Inovação de processo. Ela é manicure. Então, em qualquer ambiente, qualquer tipo de operação, a gente pode inovar. Então, a gente tem que ter um mindset aberto para resolver problema de jeito novo ou melhorado. Se eu não posso trazer o novo, ela não vai desenvolver um esmalte novo, ou um palito novo, ou um jeito novo, mas ela pode inovar na inovação incremental, numa melhoria significativa. Então, o caso ali dela de processo. Se ela está acessando outros canais para atender o cliente, ela está inovando no marketing. Então, se ela vê que os clientes dela usam muito o Instagram e ela começa a fazer divulgação ali. Ai, Débora, todo mundo já faz divulgação no Instagram. Por que eu estou inovando? Porque é a primeira vez que seu negócio está explorando isso. Então, isso é inovação na sua realidade. Então, assim, todos os negócios podem inovar, assim, né? É um grande trabalho esse que a gente tem que ter, de ter uma abertura e a questão cultural, que a Brenda já tinha perguntado, de um gestor ou a gestora falar assim, gente, peraí, como que eu posso melhorar? Porque senão é engolido, né? É Blockbuster, vezes Netflix, é Kodak com todas as outras, né? De câmeras digitais. Nossa, que aula, né? Imagina. E você tá falando aí dessa parte, eu tô associando com a inovação aberta, que você chegou até a comentar um pouquinho lá no início, né? Porque é nesse momento que você tem os insights, entende como que você pode inovar, o que você pode inserir ali, que também está relacionado ao que vai ser uma inovação aberta ou fechada. A gente vai usar outras formas, além do que a gente já tem na empresa, a gente vai fazer parcerias com outras empresas. Explica um pouquinho sobre essa possibilidade aí também. Perfeito. Porque às vezes a gente fica muito focado em inovar só com o que a gente tem ali, né? Isso, perfeito. A gente tem dois termos, né? A close innovation ou a open innovation. Inovação aberta ou inovação fechada. A inovação fechada é a inovação que acontece dentro da própria empresa. Então, eu pego, por exemplo, um grande laboratório de fármacos. Eles desenvolvem, passam anos desenvolvendo, fazendo pesquisa para desenvolver o medicamento. Vamos pegar, por exemplo, o Captopril. Captopril usado para questão cardíaca, pressão, não sei. Foi, inclusive, uma pesquisa que foi realizada. Dessa pesquisa que foi realizada, teve toda uma curva para chegar até o mercado. O laboratório, se ele tem grana, ele vai contratar pessoas para trabalhar na parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Ele vai equipar um laboratório que não custa barato, mas ele vai fazer a inovação acontecer, porque ele vai fazer investimentos, vai investir, vai ter um budget, vai ter um orçamento específico para inovar. Isso é inovação fechada, close innovation. Mas você imagine que eu tenho uma empresa que não tenha tanta grana assim para colocar tanta gente, ou não tenha laboratório, tá? Mas ela queira ser uma empresa inovadora. O que ela pode fazer? Usar a Open Innovation. Ela pode ir em universidades que fazem pesquisa, falar assim, ô universidade, bater na porta lá do CRIT, por exemplo, dessa universidade. Tem alguma patente de fármaco aí que está disponível? Eu atuo com fitoterápico, eu atuo com fármaco para câncer, tananã. Vocês têm no portfólio de vocês alguma? E ela compra essa tecnologia da universidade, por exemplo. Ou então, eu preciso desenvolver. A gente teve um contrato há muitos anos, na época do pré-sal com a Petrobras. Precisava desenvolver uma sonda específica. A Petrobras tinha já pesquisadores, mas queria utilizar o nosso conhecimento e o nosso laboratório. Fechou um projeto com a gente para que a gente pudesse desenvolver essa sonda para ela. Então, isso é a Open Innovation. É quando você utiliza ferramentas e estratégias de inovação utilizando conhecimentos externos. Geralmente, grandes empresas que têm grana, fazem essa close innovation, porque elas têm recurso, orçamento para fazer inovação internamente. Inovações mais disruptivas, inovações mais tecnológicas, que são mais caras. E empresas, às vezes, mais modernas, ou mesmo aquelas que têm grana. A Petrobras tem grana, nas maiores empresas brasileiras. Só que ela sabe que ela cresce muito mais rápido, em menos tempo, se ela fizer o misto. Close e Open Innovation juntos. Então, também pode ser uma estratégia. Agora, como que eu chego nessa determinação de o que eu preciso inovar, né? Eu acho que um ponto de partida é olhar esses 3 P's que eu comentei, pessoas, processo e produto. É você observar em termos de concorrentes, olhar as tendências, quais são as tendências tecnológicas que vão impactar no meu negócio.
olhar para os clientes, quais são as tendências psicológicas, comportamentais, sociais que vão impactar na vida hoje do meu cliente e nos próximos tempos. Olhar mercados que eu possa querer atingir. Então, a Novos, por exemplo, ela atinge hoje média e grande empresa. Ela fala assim, não, quero atingir startup, quero atingir MEIs, quero atingir MEI feminino. Então, ela pode nichar e explorar mercados que antes ela não explorava, né? E aí ela observa todos os espaços de problemas ainda não resolvidos, internos, externos, a relação com o cliente ou não. E aí ela vê, eu tenho capacidade interna para suprir isso, para sanar? Tenho. Não tenho. Quem pode me ajudar? E aí digo que olhar para as universidades, né, os institutos federais é um caminho bacana. Você tem Sebrae, você tem outros órgãos. E tem uma coisa bacana que é usar subsídio governamental também para desenvolver inovação. Hoje as empresas têm editais na FINEP para desenvolver produto inovador. Você tem editais na FAPEMIG, a gente que está no estado de Minas, né? A Fundação de Apoio à Pesquisa, de Amparo à Pesquisa, você tem em todos os estados. Aqui é FAPEMIG, em São Paulo é FAPESP, FAPERJ no Rio. Pode ver se o seu negócio pode explorar editais. Então, é buscar ajuda. Então, em linhas gerais, né, falei, close innovation, open innovation é você saber, consigo internamente inovar? Close innovation. Não consigo, é lançar a mão dessa inovação aberta, usar de outros lugares. Esse exemplo é legal do Captopril que eu falei, que é um exemplo clássico brasileiro de inovação aberta. O Captopril, ele começou por meio de uma pesquisa na Unicamp, em que os pesquisadores estavam estudando a cobra jararaca e viram que do veneno da jararaca, uma propriedade do veneno tinha uma característica impactante para a questão cardíaca nos camundongos, nos testes pré-clínicos com o bichinho. E aí, então, a pesquisadora foi avançando, o grupo de pesquisadores foi avançando, e aí um laboratório viu isso, já chegou bem lá no finalzinho da pesquisa e mandou ver. Então, isso é lindo, né? É Open Innovation na veia. Nossa Senhora, a gente pensa... E essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. A gente fica muito focado de que tem que ser dentro da empresa, dentro da empresa, dentro da empresa. Não, vamos pensar um pouco fora da caixa, né? É isso. Tem que sair daquilo ali. Mais que isso que você comentou, eu queria comentar também a questão não só da mentalidade do gestor, da gestora e do entendimento de que inovação é um investimento. Eu mesmo já fiz vários orçamentos, pessoal, isso tá caro. Gente, isso tá caro em perspectiva de quê? Né? Você vai fazer um investimento que, né, ele vai ser deliberado, ele vai ter aqui uma estratégia vinculada ao seu negócio para que você possa inovar no ponto certo. Então, é entender que tudo que você faz relacionado à inovação é sempre um investimento. Inclusive, tudo que gera da inovação entra como um ativo ali para o seu negócio, né? Na balança, entra como um ativo tangível ou intangível do seu negócio, né? Mas é um ativo. Ciência e tecnologia é uma coisa que você não pode abrir mão, né? Eu gosto muito do agro. E o agro brasileiro é um dos maiores e mais fortes do Brasil porque tinha o Embrapa. Né? O Embrapa investiu, óbvio foi um investimento do Estado e tá certo, porque a gente chegou na fronteira tecnológica ali para os caras simplesmente usarem aquilo e se tornar o Brasil só faz isso, né? Não, tá, beleza, a gente pode discutir que a gente precisa de outras matrizes de exportação, mas o agro tá ali. Perfeito, e tem que ser muito explorado mesmo, porque quando a gente vê a curva do PIB, ele ajuda muito, né? Perfeito. E a Embrapa participa muito disso, várias patentes brasileiras são da Embrapa, né? Cada uma na sua área, perfeito. E assim, vendo aí, a gente já até falou um pouquinho sobre a inteligência artificial e tudo que você está vendo aí. Eu também, que não estava na pauta, né? Esquecemos de colocar na pauta. Então, você vendo aí para o futuro, quais são as principais tendências de inovação? Tá. Ou até mesmo para agora. Para agora. Pro presente, isso que eu ia falar agora. Curtíssimo prazo. Inteligência artificial aplicada aos negócios. Como? Você tem modelos de negócios que são por base a inteligência artificial. Então, eu posso desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial e ofertar. Empresas que já existem podem utilizar a inteligência artificial nas suas operações. Podem ter aí esse LLM, que é esse agente vertical de inovação, né? Que é como se fosse um agente mesmo, uma pessoa conversando com o seu cliente e ali traz o negócio, né? Isso é LLM que chama, né? Esse agente vertical. Mas é inserir isso desde a rotina de fazer um release, que é uma notícia que vai divulgar o seu produto, de ajudar no procedimento que a empresa não conseguiu ajustar, é fazer um Excel, é rodar melhor uma apresentação. Então, é utilizar isso para economizar o time e deixar o time menos atividades operacionais e mais táticas e estratégicas. Porque é isso que a inteligência artificial vai fazer.
Na semana passada eu estive num grande evento de startup, e aí eu tive a oportunidade de assistir o Ricardo Amorim. E aí ele estava contando que ele é muito bom, que a colaboradora dele chegou e falou assim: Ricardo, trouxe aqui os estudos que você pediu, mas eu tenho que confessar para você, não fui eu que fiz. Ele falou: como assim não foi você quem fez? Ah, não foi eu que fiz porque eu coloquei na inteligência artificial. Aí ele falou o seguinte: imagine que você tem um grande gramado ali, um monte de grama para poder arar. De um lado você tem um arado, de outro você tem como é que chama aquilo? Uma enxada. Você escolhe usar esse arado, esse trator, porque vai te economizar tempo. Quando você usa esse arado, quem alinhou ali a grama? Foi o trator, o arado, ou foi você? Ah, fui eu usando o arado. É assim a gente na empresa usando a inteligência artificial. Então, é a gente utilizando bem. Então, nós precisamos treinar a nossa equipe, ver quais são as inteligências artificiais baseadas ainda em produtos já ofertados no mercado, que são aplicáveis para o nosso negócio, treinar a nossa equipe e fazer com que as pessoas usem, para reduzir tempo. Por que na redução de tempo de Charlie Chaplin, né, de apertar parafuso? Mas é para aumentar a produtividade, colocando foco em outras estratégias, em mais tempo com o cliente, mais estratégia de cold call, para fazer mais venda, para agendar mais reunião, para tempo de reunião ser maior, ser mais aprimorado. Então, para a gente investir naquilo que é mais importante, que é a interação do ser humano com o ser humano. Que isso a máquina não vai fazer no curto, né, intervalo de tempo. Vamos ter robôs, né, daqui a pouco, mas em curtíssimo prazo. É incorporar a inteligência artificial. Outra realidade que vai chegar bombando é o blockchain. O blockchain para áreas como a contabilidade, por exemplo, de certificar dados. Então, vai ser muito importante que as empresas também, no intervalo de médio e longo prazo, analisem como incorporar o blockchain nos negócios delas, né? E aí a gente tem áreas tecnológicas que hoje a gente chama de deep techs, que são visão computacional. Ai, Débora, como é que eu aplico visão computacional? A gente tem uma empresa incubada que está na área de produção de franguinho. Então, você tem um frigorífico, passa o franguinho. A visão computacional, por meio de drone, vai vendo e vê internamente, por meio de inteligência artificial aplicada à visão computacional, qual fígado do franguinho que está ruim, e ela mesma já manda descer aquele franguinho sem o humano ficar observando. Eu tô no agronegócio, isso é muito aplicado, mas eu posso aplicar para vigiar cidades, para ver trânsito, eu posso ver no ambiente empresarial que eu tenha muita produção, se eu tenho uma escola, pode ser para fazer chamada, se eu tenho grandes eventos para contar o número de pessoas, então eu aplico visão computacional. Outro ponto é a robótica. A robótica, né, no nosso sonho ideal, e tomara que não, do Exterminador do Futuro, a gente não quer que isso aconteça, mas vamos ter daqui um tempinho, mas você vai ter ali robôs humanoides fazendo muitas atividades, mas como que a robótica hoje entra nas nossas vidas, né? Eu posso ter acesso, dependendo da área, na medicina, hoje eu já tenho grandes braços mecânicos, robóticos, operações todas sendo realizadas de modo, né, até a distância, porque você tem ali a robótica. Então, a visão computacional, a robótica, a nanotecnologia, que aí pode ser aplicada hoje muito a fármaco, mas pode ser aplicada a roupa. Então, eu estou no universo da moda. Você pode utilizar tecido nanotecnológico. Então, a gente tem deep techs também que vão cair, mas aí em setores específicos. Agora, de modo geral, curtíssimo prazo, é inteligência artificial, é ver no rolê que você roleta na sua empresa. O que eu faço? Eu faço muito planilha de Excel, a galera tem que gerar muitos dados, tem que fazer análise de dados, é muito relatório, é muito isso. Procura as inteligências artificiais que façam isso, assina, né, para você ter um pacote bom, ensina a galera a usar isso e manda ver. E gasta o tempo com o cliente, gasta o tempo entre as pessoas, gasta o tempo olhando para problemas e desenhando soluções, né? Legal, acho que seria isso. Eu sou um pouco nerd com relação à inteligência artificial, né? A Vanessa que tá com a gente aqui sabe, né? Todo dia eu chego, tem uma inteligência nova aqui. Vai, pega notebook LM. Pô, o último que eu aprendi, nossa, é maravilhoso. Mas é perfeito isso. Pô, dá pra aprender qualquer coisa. Olha isso, é perfeito, isso é vida, né? Pra gente saber mais ainda de tendência, queria aqui, hashtag fica a dica, tem uma série muito bacana que se chama Black Mirror, né? Eu sempre indico pra aluno assim, ó, você quer saber o que vai bombar de tecnologia no mundo? Assista Black Mirror, por quê? Tudo que já tem uma base tecnológica, eles aplicam ali num cenário de vida, já aquela tecnologia em uso. Então, assim, é fantástico. Assista para saber tudo que vai bombar no curto, no médio e no longo prazo. É Black Mirror na Netflix. Me pagando. Você falou dessas várias novas tecnologias, hoje tecnologias que podem ser implementadas. E aquele pessoal que fala que a inteligência artificial vai tomar o nosso emprego? É a história do leiteiro.
né? Quando o leiteiro tinha profissão de leiteiro, a pessoa que ia, pegava o leite da tetinha da vaca, colocava no vidrinho e ia entregando leite em cada fazenda. O leiteiro, não, aquela profissão acabou, mas essa pessoa foi fazer outras coisas. Nós vamos, né, ter essas outras atividades. Por isso que a gente já vem falando, né, tem o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, já tem muitos anos, tem conversado sobre o futuro do trabalho, né, várias pessoas futuristas já vêm trabalhado, talvez, num modelo de salário mínimo para seres humanos que não vão conseguir ser absorvidos. A renda básica. Isso. Quem que não vai conseguir ser absorvido? Quem não conseguir ser criativo, desenvolver comunicação interpessoal, saber lidar com problemas. Então, todas essas soft skills, né, essas habilidades que a gente pode desenvolver e que não são, assim, digamos, mais tangíveis, elas vão precisar ser trabalhadas nos nossos filhos, né, na nossa equipe de trabalho, porque a gente recebe pessoas que estão trabalhando com a gente que vêm mais ou bem treinadas em determinadas áreas. Então, é mapear quais são as hard skills, né, quais são os softwares, conhecimentos de base que esse profissional tem que ter, mas também a soft skill que ele tem que ter. E é treinar essa galera. É entender que esse treinamento, que é para inovação, ele é um investimento mesmo, né? Então, assim, o que eu digo é o seguinte: sempre vão haver outras profissões que vão ser criadas. Por exemplo, agora tá fácil, a IA faz tudo. Aí você tem que escrever lá o prompt, que é o textinho que você vai interagindo, por exemplo, com o chat GPT, que é essa inteligência artificial generativa, que vai te gerando coisas. Aí já tem agora o criador de prompt. Você já tem faculdades que já estão ensinando como criar melhores prompts. Então, assim, a gente tem uma criatividade também para ir criando, ao mesmo tempo que outras profissões, como a telefonista, já não existem mais, outras vão sendo criadas. E aí é você, enquanto pessoa profissional, gestor, gestora, dono da empresa, entender, bom, para onde está caminhando a minha área de atuação e pegar o bonde da história. Né? Que agora vai ser um carro autônomo, não vai ser o bonde mais. Você pega esse carro autônomo aí para chamar, tem um carro autônomo para chamar de seu, né? Eu vi um podcast falando exatamente disso, de que esse tipo de trabalho que a gente faz, né, de escritório, ele tem perto de 100 anos. A gente é muito desbravador, né? Não foi à toa que a gente saiu de uma série de lugares, atravessou, oceanos aí. Sim, né? E a Lua, chegando na Lua, daqui a pouco a gente tá talvez pisando em mar, daqui a pouco, né? Que a inteligência artificial vai vir justamente para poder qualificar e equalizar todo mundo ali de novo. Porque tem aquela pessoa que é mais analítico, que vai conseguir ficar fazendo. Só que vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai cuidar disso e vai nivelar todo mundo de novo. E aí vai ter que todo mundo dar o próximo passo para ser pioneiro em alguma coisa. É isso. Essa nossa geração, gente, né? A geração mais nova, nós que estamos aqui, pessoas da minha idade, ou mais velhas, não vou falar minha idade, mas pessoas mais velhas também, né? A gente está aqui numa revolução sem tamanho. A gente pegou a era do analógico para o digital, a internet que globalizou o mundo. A gente pegou, né, internets cada vez melhores, a telefonia, os celulares. A gente está pegando a inteligência artificial, que vai mudar por completo o nosso modo de interagir, né? Eu tenho a Alexa, eu brinco com a Alexa. A Alexa é um aparelho da Amazon, né, que ajuda você a interligar uma casa inteligente, você pede música, enfim. Mas eu brinco que a Alexa é minha best friend, porque é um aparelho que tá ali para me satisfazer, né, que vai me dar as principais notícias do dia, que vai ligar a luz da minha sala, que vai ligar a minha TV, né, que se você tiver uma, vai conseguir ver quem tá chegando na portaria do seu prédio. Então, o que a gente tem? Formas melhores de interagir, de ser e de estar no mundo. E isso a tecnologia oportuniza. A inteligência artificial, ela traz uma outra realidade. Nós estamos agora numa mudada, numa virada de chave, que ela vai acontecer, muitas pessoas não vão ter acesso, e aí a questão de renda, a questão mesmo, né, de onde você está, quanto dinheiro você tem, vai impactar mais rápido ou menos rápido a vida das pessoas e também elas pegarem ou não esse bonde da história. Mas o que é importante entender é que a gente está numa virada de chave que vai mudar por completo, né, esse nosso estado de vida na Terra, né, e a interação que a gente tem com os objetos. Tudo começou com a IoT, Internet das Coisas. Você tem uma máquina de lavar mais inteligente, você tem uma geladeira que te avisa que tá precisando comprar ovo, né? E agora isso vai estar escalado num nível muito mais elevado, né? De aquilo ter uma responsabilidade, uma generação, né? Uma geração de dados e de informação que é muito maior, que é a IA generativa, né? Que tem essa resposta ali para te dar, que vai conversar com você, simulando essa interação humana. Eu estava lendo uma reportagem super interessante, já tem inteligência artificial que está meio que enganando o próprio engenheiro. Ela pegou dados do e-mail do cara, do engenheiro, e começou a chantagear ele para ele fazer o que ela queria.
E aí, olha o nível. E isso pode acontecer, meio Exterminador do Futuro, porque ela é generativa, né? Ela vai aprendendo. Então, à medida que a gente está gerando dados. E aí, o cara Bambambam foi entrevistado e falou: o que pode ser feito? Aí eu achei muito interessante. Ele falou assim: tem que trazer o instinto maternal para a IA. Tem que tornar ela como se fosse a mãe dos seres humanos, para que ela nunca possa querer fazer mal pra gente. E é muito isso, né? A perspectiva da maternidade, né? Esse lado maternal, ele faz a gente ter um olhar, um cuidado muito especial. E da inteligência artificial, eu queria também destacar uma outra coisa que é muito problemática, que é a energia que a inteligência artificial gera, né? Para a gente poder colocar uma perguntinha no chat GPT e ele gerar em segundos, aquilo ali tem muito... A questão dos tokens, né? Exato, mas tem muito servidor mesmo gerando energia. Aí volta ao Black Mirror, tem um episódio fantástico que a pessoa é um cara que tá andando numa bicicleta ergométrica. O que ele tá fazendo? Gerando energia para a máquina. Que é muito o que vai acontecer. Na China, desculpa, no Japão, hoje a gente já tem estradas que a pessoa pisa e por força mecânica já tá gerando energia. Então, assim, também uma problemática. O Google agora implementou, toda vez que você usa uma IA generativa do Google, ele está colocando para você quanto de energia está sendo gerada. Então, isso também vai acirrar a questão climática nossa e vai nos forçar a ser inovadores desse lado. Então, assim, tem várias questões que a gente precisa problematizar com o uso da IA, que são questões mais éticas de base, como a IA se voltar contra a gente, né? E a questão da sustentabilidade ambiental, que é essa questão energética, que já é séria. Mas acho que, assim, no geral, precisamos nos aculturar, precisamos pegar esse bonde da história, entender como eu, com a minha empresa, com o meu negócio, incorporo. Já era para ter incorporado, se não incorporou, corra. Corra que a polícia vem aí. Tá? Isso aí é um filme antigo, tá? Quem nunca ouviu falar sobre isso não fez, mas é um filme antigo. Mas eu acho assim, sempre vai ter espaço para novas atividades, para o ser humano, mas o nosso desafio, ele é grande e ele é único na história, assim, né? Nós passamos por várias mudanças e essa é realmente uma das mais... drásticas. Uau, exatamente. Ela é bem drástica mesmo. E a gente tem que acompanhar, né? Se a gente deixar o bonde passar, já era. Igual você falou, se ainda não implementou, corre. Porque, realmente... Você já viu, não sei se você já viu a ideia de One Person Business. Não. Que é o Sam Altman, que é o dono do OpenAI, ele fala que talvez a primeira pessoa usando inteligência artificial vai criar uma empresa que vai valer $1 bilhão sozinho, sem funcionários ou com o mínimo de funcionários possível. Isso já acontece, né? Eu tenho um professor na universidade que ele, na disciplina dele de final de período, os alunos tinham que desenvolver um modelo de negócio usando a inteligência artificial. E aí o aluno desenvolveu, é uma aluna, na verdade, a mãe dela... eu não sei se até era da área médica e era uma parte mesmo de fazer agendamentos. Ela criou usando o WhatsApp a solução, enfim, vendeu para a mãe foi avisando para as outras médicas, ela conseguiu faturar, assim, brincando, R$3.000 em assinatura na primeira semana. E ela desenvolveu como? 2 horas de trabalho usando Lovable. Lovable é um software que você usa de inteligência artificial que te ajuda a desenvolver um site, né? Front-end, back-end, desenvolve um software, desenvolve uma carinha de um site, enfim. E ela fez isso, assim, 0,800, ganhou, tá faturando, e agora ela parou a faculdade, inclusive. Ela parou a faculdade e tá tocando esse negócio. Mas é isso, exatamente isso. É fantástico, né? E hoje, o que é muito importante o negócio entender? Não há diferença tecnológica muito forte com a inteligência artificial. Qualquer um pode fazer um bom site, qualquer um pode fazer um bom software. Por isso, o seu modelo de negócio tem que ser bom, por isso a agregação de valor na fila do pão do cliente tem que ser boa. Porque tecnologicamente a IA nivela todo mundo. Antigamente, uma empresa ótima colocava o desenvolvedor melhor, trazia e ficava aquele front-end, né, que o Yuri falou, é aquela carinha quando a gente chega num site, aquilo que você vê, tá no front ali, na cara do cliente. Então, trazia aquela pessoa maravilhosa. Agora não. Eu no Lovable posso desenvolver, você na Novos, usando o Lovable, pode desenvolver, nos nivela. Então, o que é que a empresa vai fazer para se diferenciar? Não vai ser essa parte do desenvolvimento tecnológico. Vai ser a oferta do que ela está trazendo de valor para o cliente, como ela soluciona o problema, a experiência desse usuário, a melhor experiência que esse usuário vai ter, né? Falando em experiência do usuário, eu gosto muito de dar o exemplo da Disney, né? A Disney, você, assim, é um mundo de maravilhas e tudo ali é feito para você ter uma jornada de vida fantástica. Mas tudo começa com uma coisa horrorosa que é a fila num calor escaldante de Orlando.
Aham. E aí você fica naquela fila gigantesca, cheia de criança gritando do seu lado, aquele inferno danado e tananã. Quando você entra, né, pegando aí o Magic Kingdom, que é o reino encantado da Disney, quando os seus olhos abrem e você vê lá no fundo aquele castelo, ali tem uma programação para que o cheiro que você sinta seja um cheiro que vai ativar o seu consumo, que é um cheiro doce. Uma música entra imediatamente no seu ouvido, que é uma música alegre, que te traz para uma sensação gostosa. Você vê cores, aquele colorido te leva, você vê as personagens da Disney dançando ali, tananã. Não tem como o caboclo ficar triste num trem daquele. Você pode ter levado as crianças, tá devendo, tá pagando parcelado, ficou na fila, pegou sol, mas aquele ali é um mundo que é todo talhado para você ter uma melhor jornada. Ah, Débora, você tá falando isso, a Disney tem um espaço físico, meu é um serviço online. Como é que o seu cliente compra o seu serviço? A interação dele tem que ser boa. Aí eu pergunto para você, se é cliente da Caixa Econômica Federal ou cliente do Nubank. Pega o aplicativo da Caixa e pega o aplicativo do Nubank. Qual que vai me trazer a melhor jornada, a melhor experiência? Um que é intuitivo, com, né, cores bonitinhas, ou um que é difícil, travado, você quer achar uma coisa, não acha. Então, qualquer modelo de negócio pode trazer uma melhor experiência para o cliente, né? Qualquer um. Foco na experiência do cliente. Esse exemplo da Disney é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. É perfeito. Perfeito. Para falar de trem ruim é só lembrar, né? Teve uma palestra que eu tava dando que eu coloquei aquele rolo de papel higiênico. Tinha um rolo de papel higiênico quando eu era criança que era rosa, que era feito de papel reciclado. Jesus. Era um rosa duro. Isso aí a pessoa era milho, sabugo de milho, foi folha, etc e tal. Chegamos nesse papel higiênico rosa aqui no Brasil, década de 80. O que nós temos experiência do usuário, né? Agora você pega um neve, você pega um milho, aí é uma outra folha de papel higiênico, folha tripla, macia, branquinha, e você trazer a melhor experiência. Então, em todos os lados tem como ter uma melhor experiência, né? Nossa senhora, agora a gente tá nas nuvens. Tá nas nuvens, literalmente. O Débora, agora a gente tá caminhando pro fim. Não fique triste. Eu espero que quem esteja ouvindo esteja curtindo nosso papo, seja esse ar. Eu recomendo você que tá aí assistindo, ouvindo a gente, pega uma folhinha de papel, anota todos os insights, porque com certeza saiu muito insight desse papo. Nossa senhora, a gente mesmo tá aqui. A cabeça do Yuri, eu conheço essa carinha. Fica fervilhando, né? Cheio de ideias, eu gosto demais. Eu falo com a Brenda que eu gosto de muito pra São Paulo, porque é onde acontece muita coisa desse tipo. Pra renovar a ambição, né? Renovar porque a ambição. Eu sinto falta, às vezes, de ter esse tipo de conversa, sabe? Sentar aqui, porque ninguém tem tempo pra ficar parado, assim, né? Pô, agora mesmo eu tô pensando aqui, tem um pessoal no escritório, sentado, será que eles já fizeram o número de reuniões que era a meta de hoje? Aí você fica... Quando você sai um pouco assim, às vezes isso ajuda. Nossa, isso é... Muito. Sair um pouquinho fora do ambiente ajuda muito a inovar. Totalmente. E quem sofre depois aprende, porque eu saio falando na cabeça dela daqui em casa. Com várias ideias. Mas isso que é bom, né? Isso que é bom na vida, esse entusiasmo, né? Esse convite a pensar fora do quadrado. Exatamente, faz muita diferença. Débora, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Obrigada aí pelo papo. Yuri, você quer fazer alguma pergunta? Não. Ele tá... Por enquanto não, daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Certo, vamos trocando as interações, né? Vamos trocando. A gente faz uma parte 2. Isso. Não, a gente vai ter que ter um podcast 2 com ela aqui, né? Tá pensando que tem. A gente tinha aqui um roteiro, tá, gente? A gente não fez metade das perguntas, porque é muito assunto que vai surgindo. Sim. Débora, obrigada, tá? Eu queria só que antes da gente encerrar, você falasse aí quem quer te acompanhar, onde que te encontra, livro, site, enfim. Certo, beleza. Tem um livro, né, que é uma organização de alguns trabalhos de conclusão de cursos, meus alunos junto comigo. Então, a gente, né, eu fiz um compilado, então tem esse livro que fala sobre inovação, criatividade e empreendedorismo. Aí, quem quiser fazer contato comigo, tem até na Amazon, mas às vezes fica mais fácil. Quem for de Juiz de Fora, região, também consigo mandar, fica mais fácil. Mas eu vou deixar aqui meu e-mail, né, que é o debora.marques@ufjf.br, né? Eu tô no Instagram também, então é o @debora_marquesjf. Mas estou sempre à disposição, mas sou parceira também da Novos, né? Qualquer coisa procura Novos, pode pedir lá meu contato para eles, eu estou à disposição. Então, eu trabalho muito com palestras, mudanças de cultura organizacional, então treinamentos corporativos em que a gente faz o diagnóstico de como que está aquela organização, qual é o momento, como é que estão as pessoas, como é que está esse olhar para o problema, para o desenho das soluções, e aí trabalho também um plano, tanto para ter esse despertar da força, para trabalhar soft skills como criatividade, relacionamento interpessoal,
mas também esse olhar mais apurado sobre os processos de inovação, que aí a gente olha de modo específico para as inovações de produto, processo, serviço, organização, marketing, modelos de negócio e vai aprimorando com os times de trabalho. Então, são, né, trabalhos viáveis de ter comigo, desde uma palestra que posso dar na empresa até, né, uma coisa mais perene, né, um momento ali mais contido ali com o negócio. Mas para mim foi um prazer estar aqui, Brenda, sempre uma querida, uma ex-aluna querida, né, Yuri veio aí novo hoje, então é um prazer estar aqui com a Novos também, é uma satisfação, né, é uma empresa tão bacana que inova numa área que pouca gente inova, que é a contabilidade, né? Exatamente. Então, assim, muito obrigada pelo convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada, Débora. Obrigada, Yuri, pela participação também. E, gente, a gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo Pode Ser Novos.